Boa noite a todos. Com imensa alegria, mais uma vez, nós nos reunimos em nossa casa de oração, de acolhimento, de fraternidade, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos neste mundo físico, agradecendo ao Mestre Jesus, a luz do Espiritismo, que nos oferece todos os recursos para investirmos no nosso melhoramento, para trabalharmos no bem, para sermos colaboradores do progresso de todos. Meus irmãos, rogamos ao Mestre Jesus que a lição desta noite possa nos iluminar e nos fazer refletir sobre as nossas ações no nosso dia a dia, que possamos sempre lembrar que cada gesto de amor que realizarmos em favor de nossos semelhantes é mais um passo na direção de nossa evolução espiritual. Então, que o Senhor Jesus nos envolva em suas doces vibrações, nos inspirando, auxiliando-nos o entendimento, que possamos nos colocar sempre receptivos para servir o Cristo, seguindo os seus passos, sendo colaboradores desse progresso, do nosso progresso moral e espiritual. Meus irmãos, na década de 50, muitos religiosos estavam muito preocupados, porque eles diziam assim: nós precisamos urgentemente buscar uma nova existência de igualdade. Já sei, vamos chamar um jovem, porque o jovem ele terá melhor condição de suportar todas essas pressões que a gente anda passando. E um jovem foi chamado. Na época era um jovem desconhecido. Seu nome, Martin Luther King Jr. E começava para este jovem as suas primeiras pregações, onde ele afirmava que era preciso tolerar tudo. Acontece que o tempo foi passando e ele foi percebendo que para mudar o mundo, para fazer morrer aquele mundo tão injusto, agora era preciso tolerar menos e lutar mais. Então ele afirma, ao dizer que o homem que não está disposto a morrer por uma causa não é digno de viver. Então, o apóstolo Paulo vem falar aos nossos corações, porque ele vem nos advertir ao dizer que é preciso urgentemente matar o homem velho que está dentro de nós, para fazer nascer o homem novo. Então, o apóstolo dos gentios, falando ao nosso coração, ele está nos dizendo que não podemos mais adiar a decisão de erradicar, de eliminar do nosso mundo interior o orgulho, o egoísmo, que é preciso transformar esses sentimentos doentios em sentimentos bons de solidariedade, de fraternidade, de mais amor ao próximo. Martin Luther King encontrou todos os motivos para a sua luta. A igualdade entre as criaturas. Líder pacifista, lutou incessantemente, inclusive, para combater o preconceito racial. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz e foi no ano de 1963 que ele marcha
uma multidão, tinha mais de 200 mil pessoas acompanhando ele até Washington, a cidade capital dos Estados Unidos. Na época, ele profere um discurso dizendo: eu tenho um sonho. Ele sonhava com uma sociedade mais livre, com mais igualdade. Ele sonhava com um mundo melhor, um mundo diferente para os seus filhos, onde ele finalmente pudesse dizer: enfim, livres. Mas ele sabia que também pagaria com a própria vida, porque a sua alma dizia isso. E haviam, evidentemente, muitos insatisfeitos na época com aquela pregação dele. Foi então, no dia 4 de abril de 1968, que ele cai com os tiros. E os amigos que o socorreram contaram que ao ver ele ali caído, ferido, ao observar o olhar dele, eles perceberam que ele queria dizer: eu não disse que para fazer nascer um mundo novo é preciso que morra o mundo velho? E aí nós lembramos de uma outra frase dele, que é um convite, é uma pergunta que ele faz. Que tal começarmos por nós mesmos a mudar o mundo? Que tal mudar o mundo começando por nós mesmos? Que tal, meus irmãos, começar a mudar o nosso mundo interior? Porque é preciso reformar, consertar, transformar o mundo que está dentro de nós. E ao transformar esse mundo interior, nós nos colocamos como colaboradores do progresso da humanidade. No livro Falando a Terra, é um livro ditado por diversos espíritos, ali no capítulo 38, o espírito Farias Brito afirma: o progresso do homem e a purificação da alma representam, no fundo, expansão da consciência. Porque assim, quando nós estamos voltados com o nosso olhar para o mundo material, para as coisas, quando nós achamos que para ser feliz é ter coisas, eu vou ser feliz apenas se o outro estiver comigo, eu vou ser feliz apenas se eu tiver uma casa maravilhosa, um carro do ano, eu vou ser feliz apenas se eu viver para o mundo material, para os prazeres momentâneos. Aí nós nos encontramos limitados, como uma venda em nossos olhos, vivendo na inconsciência. Mas quando despertamos, nós saímos da inconsciência, nós expandimos para a consciência, ampliamos o nosso olhar, a nossa maneira de enxergar, de encarar as coisas mudam, porque passamos agora a buscar os valores reais, que são os valores do Espírito. Então, à medida que nós vamos melhorando, nós vamos avançando nesse progresso. Progressão dos mundos é o tema desta noite. E esse tema, ele faz parte de uma mensagem do Espírito de Santo Agostinho, que foi psicografada em Paris no ano de 1862, em que Kardec acolhe essa mensagem e coloca para encerrar o 3º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Progressão dos mundos. O que podemos entender por progressão? No dicionário, progressão, ação
de progredir, desenvolvimento gradual, continuidade, processo, todos nós estamos em um processo. Então, o espírito de Santo Agostinho, ele inicia ali o item 19, afirmando que o progresso é a lei da natureza. E a gente faz um link com o Livro dos Espíritos, na questão 614, porque os benfeitores nos afirmam que a lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira felicidade do homem, que indica o que nós devemos fazer e deixar de fazer. E nós só nos tornamos infelizes quando dela nos afastamos. Quando nos afastamos das leis divinas, que são as leis naturais, que é a lei de amor, que é a lei do progresso. Mas a gente vai a uma outra questão de O Livro dos Espíritos, a 931. Porque os benfeitores nos lembram que a Terra é um mundo de expiação. Mas quando tivermos feito da Terra uma moradia do bem e dos bons espíritos, a Terra deixará de ser uma moradia infeliz. Significa que à medida que a gente se dedica a fazer o bem, a gente vai espalhando, vai contagiando outros corações. E assim, paulatinamente, vai se transformando em um mundo mais feliz. Depende da colaboração de cada um de nós. Depende da nossa parte. Então, a gente vai agora para o livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Porque é ali na primeira parte do capítulo 5º, item 9, que Kardec nos lembra ao dizer assim: quando os homens estiverem melhorados, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos. E estes, em se encarnando, não fornecerão à humanidade senão elementos aperfeiçoados. Vamos a um exemplo. Antes de eu reencarnar, estava eu lá no plano espiritual, passando pelos estudos, recebendo orientações, fazendo 1000 promessas. E aí eu reencarno. Só que aí eu comecei a dar trabalho. Só que aí eu comecei a fazer escolhas equivocadas. Só que aí eu comecei a voltar as minhas atenções, os meus sentimentos para os prazeres do mundo. Só que um dia eu comecei a levar uma topada. A topada foi aumentando, as dores foram chegando, os sofrimentos, consequências de minhas ações me visitaram. Então, eu despertei. E ao despertar, eu queria sair do estado de inconsciência. Eu não queria ser mais quem um dia eu fui. Eu não queria mais cometer os erros que eu cometi. Eu queria agora ser uma pessoa melhor. Porque agora eu queria, com vontade firme e sincera, buscar os valores reais. Aqueles que nós podemos agregar ao nosso coração, à nossa mente e ao nosso espírito. Então me dediquei ao estudo do meu autoconhecimento. E aí a gente vai estudando, e a gente vai prestando atenção nas nossas ações, e a gente vai caindo e levantando, vai errando e corrigindo, vai prestando mais atenção. E nesse processo, quando chegar o momento de retornar para o plano espiritual, o que vai retornar para o plano espiritual? Um espírito melhor de que quando aqui chegou. E como a evolução ela continua no mundo espiritual,
Assim, inclusive, nos lembra uma das obras da série André Luiz, Coleção A Vida no Mundo Espiritual, Evolução em Dois Mundos. Evoluímos no mundo espiritual e no mundo físico. Então, dando essa continuidade da evolução no mundo espiritual, quando chegar o momento de reencarnar, no futuro, o que é que vai ser devolvido para a humanidade? Um espírito, uma pessoa melhor do que a existência anterior. É assim que vai se dando o processo, paulatinamente, e é preciso nos esforçarmos no decorrer das oportunidades que Deus nos concede pela reencarnação. No livro Transição Planetária, ali no início, que é um livro, psicografia de Divaldo Franco, mas ali na introdução, Manuel Filomeno de Miranda, o Espírito, ele que é autor deste livro, vai nos esclarecer dizendo o seguinte: mediante as reencarnações, etapa por etapa, vai se dando o processo de eliminação das imperfeições morais, errando, corrigindo-se, realizando tentativas de progresso, caindo para logo levantar-se. É esse o método de desenvolvimento que lança, que impulsiona a todos na direção da felicidade real, da felicidade plena. E aí Kardec vai nos lembrar que para isso, para nos elevarmos, é preciso nos dedicarmos ao estudo. É preciso nos dedicarmos ao trabalho do bem. É preciso conquistar a nossa felicidade que não está fora de nós, que não depende do outro, nem está nas coisas. A felicidade, ela é uma conquista do espírito. É preciso nos dedicarmos para colaborar para a felicidade dos nossos irmãos de jornada. E aí a gente vai a uma outra questão, 922, de O Livro dos Espíritos. Porque Kardec pergunta se há uma medida de felicidade para todos os homens. Será que há uma medida de felicidade para todos? E aí os espíritos nos lembram que a medida de felicidade para a vida material é a posse do necessário. Não é ter mais, não é ficar preocupado em ter. É a posse do necessário. E para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila de que está fazendo a sua parte, de que está se esforçando a cada dia para ser uma pessoa do bem, para ajudar o outro também em suas necessidades. Havia um homem milionário. Ele tinha muito dinheiro que ele nem sabia calcular. O nome dele, Nelson Rockefeller. E Nelson Rockefeller começou a sentir uma tristeza, uma ansiedade, um aperto no peito, uma angústia, e essas sensações foram aumentando, ele foi cada dia ficando mais triste, mais angustiado, começou também a sentir dores por todo o corpo, tudo lhe doía, e ele começou a pensar: meu Deus do céu, eu acho que eu estou morrendo, porque cada dia eu acordo pior, tudo me dói. Foi aí que ele começou a pensar em todo o dinheiro que ele tinha. Ele disse: meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa com parte desse dinheiro. Eu preciso criar alguma coisa. E ele criou. Ele criou a Fundação Rockefeller
possibilitando àqueles que não tinham condições de pagar os seus estudos, que ali fosse ofertado as bolsas de estudo. Mas tinha uma condição para ganhar essas bolsas de estudo. A condição era o seguinte: aquele que terminasse o curso, eles tinham que trabalhar 2 anos em favor das pessoas que tinham necessidade. Por exemplo, o aluno que tivesse se formado em medicina. Ao final do curso, ele iria ali trabalhar como médico durante 2 anos, atendendo as pessoas que não tinham condições de pagar uma consulta, por exemplo. E foi um grande sucesso. Mas foi mais do que isso, porque à medida que ele foi utilizando todo o dinheiro ali que ele tinha para fazer o bem, ele foi melhorando das suas ansiedades, das suas tristezas. As dores do corpo foram desaparecendo, porque ele criou um motivo, um sentido para aquele dinheiro que lhe foi emprestado por Deus, porque nada é nosso, nem sequer o corpo físico que ocupamos temporariamente. Tudo pertence a Deus. Então ele encontrou ali na Fundação Rockefeller um meio de melhorar, de diminuir as suas dores, de diminuir ali as suas angústias. E aí nós perguntamos: e nós? Nós temos criado um sentido maior que diminua as nossas preocupações, as nossas ansiedades? O que nós temos feito? Vamos ao livro Fonte Viva, capítulo 173, na mensagem intitulada Ante a Luz da Verdade. Porque Emmanuel nos diz que conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e em burilamento constantes. Perceber o sentido da vida é crescer em serviço do bem. Porque à medida que nós fazemos o bem ao outro, a nós fazemos. E Emmanuel nos convida a refletir, ao dizer assim: olha, observa a tua posição diante da luz. Porque quem apenas vislumbra na glória ofuscante da realidade, fala muito e age pouco. Mas quem volta o olhar para o mais além, colabora para o progresso e a felicidade do próximo. E muitas vezes é exatamente disso que precisamos para preencher o vazio interior. Havia também um empresário muito rico que certa vez procurou Chico Xavier e disse: Chico, eu estou precisando de ajuda. Eu ando com angústia imensa em meu coração. Porque, Chico, eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho muito dinheiro, viu? Eu tenho uma casa imensa, uma casa maravilhosa, eu tenho um carro do ano, a minha família é fantástica, os meus filhos são lindos, eu tenho tudo. Mas eu sinto que falta algo dentro de mim, porque eu não consigo ser feliz de jeito nenhum. E certamente ele esperava ouvir do Chico uma solução mágica, ou então receber um passe. Mas o que ele ouviu do Chico foi: oh, meu filho, o que falta a você é a alegria dos outros. O que falta a nós, meus irmãos, muitas vezes, é levar alegria para os nossos irmãos.
Porque à medida que nós nos dedicamos para diminuir a dor do outro, à medida que nós nos dedicamos para ouvir o outro sem julgamentos, à medida que nós nos dedicamos para levar uma palavra de conforto, um abraço sincero, um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma atenção. À medida que nós nos dedicamos para fazer o bem ao outro, seja por vários meios, nós vamos saindo desse vazio e vamos nos sentindo mais felizes. Então nós precisamos compreender o objetivo de estarmos aqui neste mundo físico. Nós precisamos compreender que a felicidade real, ela não está na matéria. E no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, ele nos fala ao dizer que o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, ela não está na felicidade terrestre, como muitos erradamente acreditam. Porque a felicidade, o objetivo da evolução, a razão de ser da vida, está quando nós nos colocamos no aperfeiçoamento. Está no aperfeiçoamento de cada um. Mas para chegarmos a esse aperfeiçoamento, é preciso nos colocarmos no trabalho. Como Leon Denis nos lembra, aproveitando as alternativas todas, seja na alegria, seja na dor, porque à medida que a gente vai se esforçando, a gente vai melhorando, a gente vai se elevando, até um dia chegar a um estado mais feliz, um estado mais celeste, como nos lembra Leon Denis. E também ele nos diz assim: se há na terra menos alegria do que sofrimento, é que o sofrimento é por excelência educação e progresso. E ele afirma que a dor física e a dor moral formam a nossa experiência. E a sabedoria é a nossa premiação. Porque quando nós passamos a nossa experiência reencarnatória com mais coragem, com mais resignação, com mais confiança em Deus, lembrando de Jesus quando ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo interior, vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas dores. Então, quando nós entendemos o que o Mestre nos diz, nós compreendemos que as dores nesse mundo de provas e expiações, elas são necessárias. As dificuldades, passamos a olhar as montanhas das dificuldades com um olhar espiritual. Passamos a deixar de perguntar por que eu sofro tanto? E passamos a perguntar para quê? O que essa dor, o que essa dificuldade está querendo me dizer que eu ainda não entendi? Então assim, como Leon Denis afirma, vai formando a nossa experiência. E a sabedoria formada pela experiência é o nosso prêmio. Então a gente volta ao Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Espírito de Santo Agostinho, ele vai nos dizer que a lei do progresso, ela funciona para todos os seres, animados e inanimados, com o objetivo de nos elevar através da transformação para um estado mais perfeito, mais feliz. E aí ele nos lembra que tudo morre para renascer, mas nada volta para o nada. Significa dizer, se estamos
na Terra, passando por essa experiência, e nós não aproveitamos para melhorar, para corrigir, consertar, reformar aquilo que está dentro de nós, se nós não aproveitamos para fazer o bem, o que acontece? Quando a gente retorna para o mundo espiritual, a gente fica num estado ali estacionário. Ninguém volta para trás porque ninguém retroage no processo evolutivo. Mas a gente fica aqui, né, à beira do caminho, como diz uma das músicas de Erasmo Carlos, à beira do caminho, né? Olhando durante séculos para o ontem. No livro Companheiro, ali no capítulo 13, na mensagem intitulada Progresso e Amor, Emmanuel, ele vai nos lembrar ao dizer assim: grande é o avanço do progresso, maior será sempre o amor que ilumina. Grande é a cultura que ensina, maior é a caridade que socorre. Quantos exemplos de amor e de caridade já não passaram aqui neste plano e ainda continuam passando? Quantos exemplos a gente não sabe, inclusive de pessoas anônimas. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes nasceu no dia 26 de maio de 1914, em Salvador. Freira dedicou a sua vida inteira aos pobres. E aos 13 anos de idade, ela começa a acolher os doentes, os mendigos, transformando a casa que ela morava com a sua família em um centro de atendimento aos mais necessitados. E foi nesse exato momento que manifestou nela o desejo de se dedicar à vida religiosa. Pois então, no ano de 1933, ela entra para a congregação das Irmãs Missionárias. E no mesmo ano ela recebe o hábito de freira, adotando o nome de Irmã Dulce, em homenagem à sua mãe. E um dos momentos mais marcantes de coragem da Irmã Dulce foi quando ela invadiu 5 casas vazias para acolher melhor aqueles mendigos, para alimentar melhor aquelas pessoas famintas, para cuidar melhor. Só que ela foi muito incompreendida e foi expulsa do local. Mas ela passou, a partir daí, a pedir. Durante 10 anos, ela pedia de porta em porta, ia a prefeitos, os governadores, porque ela tinha um sonho. Ela queria poder ter um lugar onde ela pudesse abrigar, acolher melhor aqueles irmãos. Ela vivia em um convento, e esse convento tinha um galinheiro. Nesse galinheiro tinha muitas galinhas na época. Era de um homem que tinha permissão para deixar suas galinhas ali. Só que ele precisou viajar em dado momento. E Irmã Dulce continuava ali com o seu trabalho, alimentando, né, aquelas pessoas necessitadas. E aí, um certo dia, acabou a comida. Acabou a comida. E aí ela olha para aquele galinheiro. E quando ela olha para o galinheiro, ela tem uma ideia. Porque as galinhas ali estavam dando sopa. Né? E aí vocês já devem imaginar o que aconteceu com as pobres das galinhas. 3 semanas depois, chega o homem querendo as galinhas de volta.
E aí, irmã Dulce, sorridente, ainda muito jovem na época, disse: mas as suas galinhas cumpriram a sua missão na terra. Estão todas na barriga de nossos necessitados. Meus irmãos, essa era irmã Dulce. Aproveitava cada momento para fazer o bem, para alimentar os mais necessitados. E foi nesse antigo galinheiro que, com muito carinho, com muito amor, com muita criatividade, ela transformou em um albergue. E mais tarde, esse albergue que já tinha sido um galinheiro, se transforma em um hospital. Nome: Santo Antônio. Que, inclusive, o Ministério da Saúde considera como um exemplo de hospital com atendimento 100% pelo SUS. E agora nós vamos ao livro Mundo Regenerado, que é de psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, e é ali no capítulo 17, intitulado Caridade do Amor, que Joana de Ângeles, ela vai nos lembrar que Jesus viveu a caridade total no silêncio, na renúncia, nas mãos sempre distendidas para ajudar, na entrega da sua pela nossa existência. Joana de Ângeles também nos lembra que o Mestre jamais deixou de cumprir a tarefa de amor a que se dedicava. Sendo a Ele, Ele nada pediu, a não ser que o seu exemplo seja a diretriz, o caminho de segurança para todas as existências. Irmã Dulce foi um grande exemplo de seguir os passos de Jesus, de seguir o seu exemplo de caridade. Quando irmã Dulce já estava de mais idade, doente, as irmãs acordam de madrugada, com um barulho nas escadarias, e foram ver que barulho era aquele. Ao chegar lá, estava irmã Dulce com um balde, lavando as escadarias. Mas, irmã, pelo amor de Deus, a senhora acabou de sair de uma pneumonia. E ela disse: mas se eu não fizer algo, eu não me aguento. E aí a gente pergunta, quantos de nós temos essa coragem, essa disposição de estar de madrugada lavando escadarias? Irmã Dulce, ela estava em sua missão na terra, mas deixava o seu exemplo, porque ela era baixinha, fisicamente não era nada bonita, mas ela tinha um poder de argumentação, ela tinha uma humildade, ela deixou muitos exemplos a nos dizer que menos esperamos. Então, nós vamos voltar ao livro Companheiro, porque Emmanuel, ele vai nos dizer que o progresso, ele faz estruturas, mas só o amor acende a luz do caminho. E ele nos lembra também que não haverá progresso real sem a bênção do amor, a nos dizer que precisamos colocar mais amor em nossas atitudes, no nosso dia a dia. Também vamos agora ao livro Justiça Divina, porque ali no capítulo 81, Emmanuel vai nos lembrar que o mundo foi criado, mas não terminado. E na era da arena, e
Na arena da imensa luta, o Espírito é a obra-prima do universo. Em árduo, à medida que nós vamos ajudando ao outro, né, fazendo uma prece pelo outro, desejando o bem, atendendo o outro também em suas necessidades, nós vamos avançando. À medida que nós vamos nos dedicando a ajudar a humanidade a avançar, nós também vamos colaborando para a progressão dos mundos. A Terra, seguindo a lei natural, ela esteve materialmente e moralmente muito inferior do que é hoje, mas atingirá um grau mais avançado sobre esses dois aspectos, material e moralmente. Para finalizarmos, nós vamos a um livro muito importante. Se chama, dentro, claro, de todos são importantes, mas é um livro que precisa ser estudado com mais atenção, chamado Obras Póstumas. Porque ali no capítulo 55, intitulado Regeneração da Humanidade, nós encontramos um resumo de algumas comunicações a nos lembrar, dizendo assim: tudo segue a ordem natural das coisas. Tudo segue a ordem natural das coisas. E as leis imutáveis de Deus nunca serão invertidas. Então, não é para a gente acreditar, eles nos lembram, que no fim do mundo material, porque a Terra progrediu e irá progredir muito mais. O que acontece é que a humanidade chegou a um dos períodos de transformação. E a Terra, ela vai se elevar na hierarquia dos mundos. Então, não é o fim do mundo material que se prepara, é o fim do mundo moral. É o velho mundo. Que velho mundo é esse? É o velho mundo dos preconceitos. É o velho mundo do egoísmo, do orgulho, do fanatismo que desaba, que vai a cada dia, levando, saindo da terra. Estamos na transição, onde a nova geração da eternidade. Mas lembremos que temos um Pai que nos ama imensamente e que Ele nos lembra que todos somos irmãos e Ele ama cada um de seus filhos. Por isso, Ele toca os nossos corações, nos lembrando que aqueles que serão retirados continuam sendo os nossos irmãos. E merece a nossa compaixão, precisa das nossas orações. Sabe por quê? Porque a solidariedade, ela é perpétua entre os encarnados e os desencarnados. Então, os amigos, assim, que importa o que eles fizeram? Que importam o que eles foram? A nos dizer assim, a nos lembrar que todos nós temos um passado de erros, mas temos um Pai que nos oferece a bênção do esquecimento do passado, porque se lembrássemos, sentiríamos muita vergonha. Então, quando eles disse que importa o que eles foram, o que eles fizeram, eles voltarão um dia ao despertar melhorados e eles serão auxiliares úteis, porque pertencerão à nova geração. É o amor de Deus falando aos nossos corações, dizendo que Ele não abandona a nenhum de seus filhos. Se hoje nós estamos aqui, é porque um dia nós despertamos para aprender a amar, a perdoar. Então, meus queridos irmãos, sigamos neste planeta com mais coragem,
Todos nós estamos matriculados nesse planeta escola. Aproveitemos o tempo dessa escola para seguirmos mais dispostos, agradecendo mais ao invés de ficar lamentando, nos colocando mais no serviço do bem, lembrando que à medida que nós fazemos o bem ao outro, a nós fazemos. Que todos nós possamos retornar para os nossos lares envolvidos de muita paz.